aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre a sua casa, sua vida, sobre a sua família. Noite maravilhosa pelo qual o Senhor nos concede a oportunidade, o prazer de estar na sua casa, para glorificar e exaltar o nome daquele que é digno, o nome daquele que pode tudo e todas as coisas, Jesus, o Rei dos Reis e Todo-Poderoso. É Ele que nos dá a oportunidade de estar aqui mais uma vez em sua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade ao pastor, a pastora, a igreja que está me recebendo, a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade. Fico alegre, fico feliz. Eu sei que Deus é santo, eu sei que Ele dá a oportunidade para nós. Gostaria de apresentar os irmãos, falar que Deus é santo, que Deus esteja na sua vida, aonde estiver, ao alcance da minha voz, que Deus Todo-Poderoso possa te conduzir de uma forma sobrenatural, em Minas Gerais, em São Paulo, em qualquer lugar, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está aqui, Ele está lá, Ele pode tudo e todas as coisas, Ele é contigo na sua casa, na sua vida e sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, Santo de Israel. Amada igreja, sem perder tempo, vamos abrir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, está no livro de Marcos 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 10:46. Santo é o teu nome, Jesus. Por gentileza, aquele que foi encontrando, coloca sobre a planta dos teus pés, porque a palavra é sagrada, ela é viva. Louvado seja o nome de Jesus, Santo de Israel. Livro de Marcos 10:46. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é muito maravilhoso e Ele está na casa. O culto é dele, a palavra é dele, é Ele que faz, é Ele que pode tudo e todas as coisas, e nós não podemos nada. Aleluia. Amada igreja, a palavra de Deus revela uma mensagem sobre o tema dessa campanha, sobre caminho, e não vai ser diferente essa noite, porque Deus colocou no meu coração sobre o caminho de um homem, a cura de um cego Bartimeu. 10:46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele, clamando cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que chamasse. E chamando o cego, disse: Tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Ele então, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome seus assentos, por gentileza. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela que faz a diferença em nossas vidas, e Deus está no comando de tudo. A amada igreja, ali está no livro de Marcos, um dos milagres que foi acontecido na cidade de Jericó. Esse homem Bartimeu, esse jovem, ele não nasceu cego. A palavra de Deus fala que Bartimeu é um nome anônimo pela Escritura, porque Bartimeu não existe, o nome. A palavra de Deus fala que a linguagem aramaica fala que Bar é filho de Timeu, por isso significa Bartimeu, filho de Timeu. Timeu era seu pai. A palavra de Deus fala que seu pai era um general de guerra, um comandante, que ao longo do tempo ele vinha servindo a sua nação, e o Império Romano veio tomando toda a Palestina, chegou até Jericó, e Timeu já estava prestes a se aposentar, e os romanos veio e tirou aquela posse de Timeu, tirou aquele benefício que ele tinha. Timeu começa a levantar uma milícia contra o Império Romano. Certa vez o Império Romano pega esse homem, crucifica e pega o seu filho e vaza os 2 olhos do seu filho. Esse filho é chamado de Bartimeu. A
palavra de Deus revela que pega esse garoto, o Império Romano, e coloca sentado à beira do caminho chamado Leste. Esse caminho de Jericó até Jerusalém são 25 km. E todo mundo que passava de Jericó até Jerusalém tinha que passar por uma alfândega onde Bartimeu estava assentado, na beira do caminho, mendigando. O Império Romano começava a falar: todo mundo que se levantar contra o Império Romano, é isso que acontece. Esse homem Bartimeu estava lá sentado, mendigando, e ganhou uma capa, porque naquela época todo aquele que tinha uma deficiência, todo aquele que tinha uma anomalia da saúde, ele era considerado um mendigo, e o próprio governo dava uma capa preta para ele dar liberdade de mendigar, como se fosse uma carteirinha. E deram para esse homem Bartimeu, deram uma capa preta para ele, colocaram ele como outdoor, à beira do caminho, mendigando, dia, noite, friagem, circunstâncias, problema dele, ficava mendigando. E todo mundo que se passasse falava aquilo que acontece quando se levanta contra o Império Romano, o império usado pelo mal. É aquilo que acontece quando se levanta contra eles para tentar repreender, para poder calar. Mas o Império Romano falha numa missão. Por quê? De não ter matado o Bartimeu. Porque se tivesse, a história dele tinha acabado ali. Vai deixar o garoto vivo, pensando que seria por todo o tempo, pensando que ele ia morrer ali pro resto da sua vida, pensando que aquela situação seria a última chance dele. Quantas vezes as pessoas pensam que vai ser a última chance, a última oportunidade? Esse homem, ele não se deixou levar pelas circunstâncias, deixou se levar pelo problema. Quantas vezes as pessoas estão sentadas e param na beira do caminho? Quantas vezes as pessoas se iniciam e param no meio do caminho? Quantas vezes começa um ministério e para no meio do caminho? Uma faculdade, a obra, um projeto e para no meio do caminho. Mas parar no meio do caminho ainda não dá o problema, porque aquele homem estava sentado à beira do caminho, vírgula, mendigando. Eram as situações, eram as condições que ele vivia. Mas a palavra de Deus fala que um dia o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, passou por Jericó. Sempre nós temos uma chance, uma oportunidade. Ele passa por a cidade de Jericó, está ali uma grande multidão passando, e aquele homem cego começa a perguntar: quem está passando? Quem está passando? As pessoas não começam a entender e compreender: como assim tem uma multidão passando aqui? Aí o cego começa a falar: não, mas quem está passando é diferente, a pegada dele é diferente, o movimento hoje é diferente. Porque quando nas vezes naquela época César passava, Herodes passava, tinha cavalo, tinha barulho de espada, tinha um barulho diferente, mas quando Jesus passou, o barulho é diferente. Quando ele passa, a história muda. Quando ele passa, a circunstância se transforma. É isso que acontece quando Jesus passa, e Bartimeu assentado falando: quem está passando? E eles começam a falar assim: é Jesus de Nazaré. E ele começa a falar: para você é Jesus o Nazareno, mas para mim ele é da linhagem de Davi, para mim ele é rei. Por isso que ele começa a clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes eu começo a observar e ler a Escritura, eu nunca vi Jesus parar, sempre Jesus caminhando. A morte não parou Jesus, a circunstância não parou Jesus, mas o grito de um homem parou Jesus. Bartimeu clamou. Quando a gente clama e busca com sinceridade, ele para. É isso que ele está fazendo aqui essa noite. Ele veio parar aqui essa noite. Ele está aqui por sua causa essa noite. Ele veio aqui porque o clamor é diferente, a oração vai ser diferente, porque ele é rei dessa casa, ele é poderoso. E se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. É Jesus que faz, é ele que pode cuidar de todas essas coisas, e ele está na casa dessa noite. A palavra de Deus fala que Bartimeu começava a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que a multidão falava? Cala sua boca. E ele gritava cada vez mais alto. Quantas das vezes a multidão quer te parar? Quantas das vezes a multidão não quer que você grite alto? Quantas das vezes a multidão não quer que você chame a atenção de Jesus? A multidão quer que você se cale. A multidão quer que você pare no meio do caminho. A multidão não quer que você e a sua casa e a sua família vá em frente. A multidão quer que você pare. O que eles falavam com aquele homem que Bartimeu? Cale essa boca, tentando repreender. E cada vez mais ele gritava: filho
Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cada vez mais alto, gritando. Essa é a minha oportunidade, porque a palavra de Deus fala que foi a única vez que Jesus estava passando por Jericó. Ele já estava indo diante ao Calvário. Aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a me dizer sobre a oportunidade. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de deixamos ela passar? Quantas das vezes nós temos a oportunidade de clamar, de buscar e deixamos ela passar? Aqui aquele homem não perdeu a oportunidade. Ele era cego, mas não mudo. Ele perdeu a visão. Ele escutava muito bem. Quantas das vezes a pessoa deficiente perde a visão e começa a ter uma audição apurada? É isso que Bartimeu tinha, uma audição apurada, diferenciada. Não é só no físico, é no espiritual. Por quê? Porque tem pessoas que estavam lá, junto àquela alfândega, passando de um lado para o outro, e não conseguia ver que era o mestre que estava ali, não conseguia ver que era o Salvador que estava ali. Para ele era só Jesus do Nazareno. Mas o Bartimeu, o cego, foi além. Ele falou: para mim, ele é da linhagem real. Para mim, ele é um filho de Davi. Para mim, ele é rei. Para mim, ele é mestre. Para mim, ele cura. Para mim, ele salva. Para mim, ele liberta. Para mim, ele transforma. Para mim, ele muda a história. Para mim, ele ressuscita a morte. Para mim, ele traz a existência que não existe. Para mim, ele quebra a cadeia. Para mim, ele quebra a corrente. Para mim, ele muda a circunstância. Ele muda o diagnóstico médico. Aonde o médico fala que não tem mais jeito, ele chega e fala e muda a história, porque ele é Deus. Ele vai além da medicina. Ele é chamado de advogado, juiz, conselheiro, príncipe da paz, rei dos reis, leão de Judá, alfa, ômega, princípio e o fim de todas as coisas. É Jesus que está aqui essa noite. É esse rei que veio encontro na sua casa, na sua vida essa noite. Esse mesmo rei está aqui essa noite. A palavra de Deus fala que ele começa a falar, começa a pedir, e a multidão está querendo repreender. Mas a palavra de Deus fala que a mesma multidão que repreendia aquele cego é que mandou chamar. E um grito que parou Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus começa a caminhar junto com a multidão e ele para. E ele para e fala assim: chama ele. Quem mandou chamar? Não foi o médico, não foi o juiz, não foi o advogado, foi Jesus. Quem que Jesus mandou chamar? O mendigo, o rejeitado, o desprezado. Quem que Jesus mandou chamar? Aquele que estava à beira do caminho. Muitas das vezes a gente olha assim dentro de uma rua, de uma estrada, tudo que é lixo, tudo que é ruim, o rejeito vai para um canto, à beira do caminho, e a rua fica limpinha. Quando vem uma enxurrada, tudo vai para o canto. E Jesus olha como o homem não vê. Jesus vê como a medicina não vê. Jesus vê como as situações diferentes, porque Ele é Deus, Ele é Jesus. E a palavra de Deus fala que Ele estava sentado na beira do caminho. Para quem nunca sentou, quem nunca parou, as condições dele eram críticas. Mas um dia o Todo-Poderoso veio. Um dia Deus veio à beira do caminho. Quando Ele vê, a história muda. Ele fala: manda o chamar. E aquele mesmo que repreendeu foi chamar Bartimeu. E chega perto deles e fala: ele manda te chamar. E o que ele fala mais? Tenha bom ânimo, porque ele te chama. Tenha bom ânimo que ele te chama aqui essa noite. Tenha bom ânimo porque o Cordeiro de Deus está aqui, Ele te chama. Tenha bom ânimo porque você está aqui, eu estou aqui com fôlego de vida, com saúde, para glorificar. Tenha bom ânimo porque a sua história não acaba aqui. Tenha bom ânimo porque é só uma vírgula, não é o ponto final, porque Jesus chegou. E quando Ele chega, a história muda. Tenha bom ânimo, Deus está te vendo. Tenha bom ânimo porque Ele te conhece, Ele quer mudar a sua história. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala que Ele manda chamar aquele mesmo que repreendia, aquele mesmo que falava: cala a sua boca, não incomode, não chama, foi o mesmo que foi lá chamar Jesus. Um dia a mesma multidão que tenta repreender, não tem que chamar. E vai ver que há um Deus dos céus e na terra que branda pelas nossas vidas. Há um Deus que pode cumprir todas essas coisas. Manda chamar ele, vão lá chamar Bartimeu. Tenha bom ânimo porque Ele te chama. No mesmo momento Ele vai e retira a sua capa. Ele tira a sua capa. Quantas pessoas falam: não tira a sua capa porque você é deficiente. E Ele já estava vendo além, porque as pessoas que eram cegas espiritualmente, Bartimeu já estava tendo a visão. Eu conheço esse Jesus. Eu conheço esse filho de Davi.
Eu sei que Ele curou o filho da mulher de Naim. Eu sei que Ele foi dentro de uma casa do homem chamado Jairo e ressuscitou a sua filha. Eu sei que lá em Betânia Ele curou um homem chamado Lázaro depois de 4 dias. Eu sei que esse Deus vai além da medicina. O que Bartimeu faz? Bartimeu retira a capa. Quando ele retira a capa, ele fala: a partir de hoje eu não carrego mais o sofrimento. A partir de hoje eu não consigo mais crer na dor, na tristeza. A partir de hoje eu vou deixar à beira do caminho aquela circunstância que não fazia eu ver e entender que Deus é fiel. Ele tira uma capa e começa a falar que para isso já não pertence mais. Porque ele estava vendo no mundo espiritual. A sociedade ainda estava cega. E ele já retirou a capa. Eu não dependo mais da capa mais. Deixa sua capa para trás da dor, da tristeza. Tira sua capa essa noite. Aonde está te atrapalhando de ver o Mestre Jesus? Tira sua capa essa noite e entrega. Porque não te pertence mais. Porque há um Deus que é poderoso. Há um Deus que é fiel, justo e verdadeiro. Ele lançando a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus manda chamar o que quer que eu te faça. Mestre, que eu volte a ver. Porque não nasceu cedo. Quando me fala isso, o Espírito Santo fala que nós devemos ter objetivo em falar com Jesus. O que é que Ele quer que te faça essa noite? É salvar o seu marido, sua esposa? É resgatar o seu filho? É mudar a sua história na saúde? Na vida espiritual, sentimental? Na vida familiar? No seu empreendimento? O que você quer que Ele faça essa noite? Tenha bom ânimo porque Ele te chama. Tenha bom ânimo porque você está aqui essa noite, eu estou aqui essa noite. E Jesus manda chamar ele fala que eu possa ver. E ele não vai, o seu dinheiro te salvou, a sua casa te salvou, o seu carro te salvou, o seu curso superior te salvou. O que ele vai? Vai, a sua fé te salvou. A fé muda a história. O homem cego, a fé e a perseverança mudam. Aquele que está só, Deus pode te ajudar e pode mudar a sua história, porque Deus tem prazer na família. Deus tem prazer em dar saúde aonde vem enfermidade. Deus tem prazer de quebrar laço, circunstâncias, problema, corrente. Deus é poderoso e justo, Ele é fiel. A sua fé pode te salvar. A sua fé pode mudar a sua história. A sua fé pode salvar o seu filho, a sua filha, o seu pai. É através da fé, do que não vimos, mas acreditamos. Da fé e da perseverança. É isso que Deus fala para mim e para você hoje, essa noite. Tenha bom ânimo porque Ele te chama. Deixa a capa da tristeza para trás, da dor, da circunstância, do problema. E venha seguir Jesus. Venha querer abraçar o Mestre Todo-Poderoso. Fala: Senhor, eu não quero mais ficar na beira do caminho, Jesus. Eu quero seguir o caminho. Quem que é o caminho? Jesus é o caminho, verdade, a vida. O caminho na beira, no meio do caminho, encontrou o caminho. E o próprio caminho parou para quem estava sentado no meio do caminho. Quem parou? Jesus. Quem é o caminho? A verdade, a vida, Jesus. E Ele quer falar contigo essa noite. Saia do meio do caminho, venha comigo, junto com o caminho. Aonde está parada a sua vida? Qual área da sua vida que ficou no meio do caminho? O que te fez parar? A multidão? Porque quem foi falar, repreender o Bartimeu foi o próprio que estava andando com Jesus. Quem traiu Jesus? O próprio Judas que andava do lado de Jesus. Quem foi falar que José tinha morrido? Os seus próprios irmãos. Quem estava lado a lado estava perto. Os mesmos que falou, depois teve que falar para José da vida e não sabia. Nós devemos entender o que Deus fala conosco essa noite. Nas nossas palavras, nas nossas profecias. O que estamos profetizando na vida do nosso Senhor.
Ele quer que eu estenda a mão, vamos embora, Bartimeu. Vamos seguir em frente, porque Ele te chama. A multidão quer que você fique para trás, mas Deus quer que você prossiga. Ele quer que você saia em frente. Ele quer que eu e você tomemos posse dessa bênção e damos continuidade para frente. Não é da direita nem da esquerda, é do alto que vem o meu socorro do Senhor. A palavra de Deus fala em Isaías que antes que houvesse um dia, eu sou. Ele é na sua vida. E não há nada que possa impedir a mão de Deus. Eu profetizo essa noite que não há nada que possa impedir na sua vida a prosperidade. Eu profetizo essa noite em nome do Galileu, mestre, em nome do carpinteiro que vem através da reconstrução da sua vida. Eu não sei o que você vai pedir aqui essa noite, eu não sei o que tu vai buscar aqui essa noite, mas eu sei que tem um Deus que pode tudo. Eu sei que Deus pode usar essa noite vaso grande, vaso pequeno, com gravata, sem gravata, varão, varô. Eu sei que Deus pode usar essa noite. E Ele mandou te dizer para ter bom ânimo que Ele te chama. Nenhum de nós veio aqui à toa essa noite. A palavra é dele. Que diminua eu e cresça o Senhor. Faz, Senhor, nessa casa o que o Ele pode fazer, Espírito Santo de Deus. Faça com que a sua igreja possa ter ânimo de te clamar, Espírito Santo. Ah, meu Deus, meu Pai, assim como aquele cego Bartimeu estava vendo, assim como as pessoas estavam de pé e não conseguiam entender, compreender que Jesus é o Salvador, aquele homem viu. Ele deixa uma mensagem para mim e para você: tenha fé e perseverança, confia, acredita, ainda não acabou, foi só uma vírgula. Escuta, mulher, foi só uma vírgula. Deus ainda não deu o ponto final. A sua história não acaba aqui. A sua história não acabou, Bartimeu. Era só uma vírgula. Quantas pessoas levantam contra a sua vida e tentam contra a sua casa, mas ainda não acabou. E Jesus te chama essa noite. Vamos seguir o caminho, vamos dar continuidade. Saia do meio do caminho do seu ministério. Aquele que estava parado, volte a tocar. Aquele que parou de pregar, volte a pregar. Aquele que parou de evangelizar, volte a evangelizar, volte a glorificar o nome dele. Saia do meio do caminho essa noite, pede ânimo. Não deixe que a multidão te pare. Não deixe que as circunstâncias, os problemas te parem. Vamos dar continuidade. Vamos louvar Jesus. Porque tem muito Bartimeu querendo ouvir a sua história. Tem muito Bartimeu querendo ouvir o seu clamor lá fora. Quantos Bartimeu estão parados no meio do caminho querendo escutar uma palavra? Quantas pessoas e visaram de Bartimeu está lá suscitando, está morrendo e está falando: para mim já não dá mais. Eu fui deixado no meio do caminho. Vai ter um Deus grande e forte que está aqui essa noite falando que Ele dá ao caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Há um Deus que branda no céu e na terra por sua causa. E Ele conhece a sua história e Ele muda a sua história essa noite. Mas tem que crer, tem que confiar, tem que ter fé e perseverança, como aquele homem teve, Bartimeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos crer, acreditar e confiar que há um Deus que branda no céu e na terra, que vai tirar nós do meio do caminho e nós vamos seguir em frente com Ele. Nenhuma circunstância vai te parar, nenhuma multidão vai te parar, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Ele é príncipe da paz. Encerra minha palavra aqui essa noite, porque só falo o que Deus quer, o que Deus manda, porque eu não sei nada, não posso nada, não tenho capacidade de oratória, mas eu só tenho fé e perseverança em Deus. É Ele que capacita, é Ele que faz, é Ele que está no controle de tudo e todas as coisas. Nós devemos continuar clamando. Os levitas, por gentileza, vamos estar lá, vamos estar dando um encerramento já no instante, vamos estar orando, vamos estar buscando de Deus essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Filho de Davi, tenha compaixão de nós essa noite, Deus. Filho de Davi, tenha misericórdia daquele que está desanimado, Senhor. Filho de Davi, tenha misericórdia daquele que pensou em parar, daquele que está desanimado, Senhor, de louvar o teu nome. Tenha misericórdia essa noite, fala de Deus. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Espírito Santo.
Faz aquilo que o homem não pode fazer, grande eu sou, porque o Senhor é Deus. Por gentileza, coloca sobre os seus pés, vamos estar encerrando, mas orando a Deus. Deus está na casa, Deus está presente. A oração muda a história. Eu e você de joelhos somos mais fortes e vencedores que o exército. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, Deus, à sua disposição, Espírito Santo. O meu Deus, nessa noite, convido você a vir aqui na frente para nós encerrar com a oração. Tem alguém que crê como Bartimeu? Tem alguém que parou no meio do caminho como Bartimeu? Cadê você que possa gritar e clamar a Deus? Porque Bartimeu não teve vergonha, não. Bartimeu não ficou com vergonha, não. A multidão tentou repreender Bartimeu. E o que ele falou? Ele começou a clamar. O da direita não pode fazer nada, o da esquerda não pode fazer nada. Venha do alto. Cadê você que parou por uma circunstância? Cadê você que parou no meio do caminho? Cadê você que pensou que ainda não existe uma oportunidade? O meu Deus está te chamando aqui essa noite para falar que ainda não é o fim. O meu Deus está te chamando aqui essa noite, falou que ainda não acabou. A sua história ainda não acabou, Bartimeu. A multidão tentou